Bom dia, são 7h53. Nós vamos começar daqui a 5 minutos.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Nós vamos falar hoje sobre fotografia. Já vamos começar. Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da fotografia como linguagem visual nos dias atuais, né? Nós temos aí 4 perguntas que vão nortear o nosso trabalho. E aí, como é que você acha que tudo começou? Vamos falar um pouco sobre a primeira fotografia do mundo e a primeira fotografia tirada no Brasil. E vamos falar um pouco sobre o Photoshop. E como eles faziam para fazer efeitos de câmera antigamente. Uma das mais queridas formas de expressão artística da humanidade, a fotografia, vamos começar, né? Esqueci disso. A fotografia carrega um lugar especial na história. Por mais que a sua invenção, como a conhecemos, só tenha de fato se dado no início do século XIX, a fascinação das pessoas com a tentativa de capturar os movimentos já começa no século X, quando o árabe Ali Khan de Barossa percebeu que a luz do sol se projetava no interior de sua tenda. De Barossa, até hoje o Instagram, essa história é recheada de fatos interessantes, né? Então, vamos começar. Nós vamos ver, então, 7 histórias ou 7 curiosidades sobre a história da fotografia. Vamos lá. Nós temos aí, inicialmente, a foto mais famosa do Brasil e o fotógrafo que a tirou, que é o Sebastião Salgado. Nós vamos falar um pouco dos dois daqui a pouco. Então vamos começar do começo. Você pode não conhecer essa foto, mas essa foto aqui, ó, ela tem extrema importância. A fotografia tirada pelo francês Joseph Nicéphore Nicephore, em 1826, é considerada a primeira fotografia da história. Para obter esse resultado, o inventor posicionou uma folha de estanho coberta de betume durante 8 horas seguidas na frente de uma janela. Ao final do processo, a imagem estava gravada na chapa. Muitos estudiosos consideram, gente, que o sucesso de Niepce foi pura coincidência, pois as primeiras fotografias realmente estáveis só foram aparecer depois de meses de tentativa do inventor. Futuramente, um cara chamado Louis Jacques Mandé Daguerre trabalharia junto com Niepce para construir o famoso daguerreótipo, que é algo como uma primeira versão primitiva da câmera fotográfica. Falando em primeira fotografia, a primeira foto tirada em solo brasileiro é de 1840. Louis Comte, um capelão de um navio escola francês que havia aportado no Rio de Janeiro, estava apenas de passagem pelo país e carregava consigo o seu daguerreótipo. Ao caminho pelo passo da cidade, no Rio,
Conte decidiu registrar a paisagem. A foto causou o maior burburinho da época. E o jovem imperador Dom Pedro II não demorou para encomendar o seu próprio daguerreótipo e se tornar o primeiro fotógrafo brasileiro aos 15 anos de idade. Essa é a primeira foto tirada no Brasil. Agora, se você acha que alterar e editar imagens é um fenômeno exclusivo do século XXI, está muito enganado. Muito antes do Photoshop, as fotografias eram alteradas artesanalmente pelos mais diversos motivos. Algumas eram apenas para fins recreativos e eram basicamente brincadeiras com perspectiva. Ou colagem. As mais famosas, porém, são de cunho político. Na antiga União Soviética, o ditador Joseph Stalin criou uma verdadeira força-tarefa com fotógrafos e técnicos para alterar fotografias que continham inimigos ou traidores do movimento. O exemplo mais emblemático são as fotos em que o rival Leon Trotsky foi simplesmente apagado das imagens através de colagens e alteração de cor. Bom, provavelmente vocês já devem ter visto essa foto aqui, ó. Essa foto é considerada o registro fotográfico mais visto do mundo. O registro, feito por um fotógrafo americano chamado Charles Chuck O'Rear, em 1996, ganhou o mundo quando foi instalado como papel de parede padrão dos computadores da Microsoft com Windows XP. A fotografia, chamada de Bliss, foi tirada na Austrália, na autoestrada de Sonoma, na Califórnia, quando Chuck estava a caminho de uma visita à sua atual esposa. No começo desse ano, um tweet viralizou nas redes contando a história por trás de Bliss, e muita gente ficou surpresa quando descobriu que a fotografia não era editada ou totalmente criada no Photoshop. Chuck contou em uma entrevista que bateu a foto logo depois de uma tempestade, quando o céu abriu e as nuvens de chuva foram embora. A primeira selfie da história é bem mais antiga do que vocês imaginam. O termo selfie, que vem da abreviação do inglês para self-portrait, ou seja, autorretrato, foi a palavra do ano de 2013 e é um dos marcos da cultura popular da década de 2010. Mas o que poucos sabem é que a primeira selfie foi tirada em 1839. Essa aí, ó. O americano Robert Cornelius, sem saber direito se funcionaria ou não, tirou uma foto de si mesmo em frente à sua loja de lâmpadas na Filadélfia. Se você reclama do temporizador de seu celular, pense duas vezes. O Cornelius teve que ficar parado durante cerca de 15 minutos para o daguerreótipo fazer o registro. Já a primeira selfie em grupo foi feita em 1920 pelo fotógrafo Joseph Byron em um terraço em Nova York. Até que a foto ficou com mais ou menos qualidade. As fotos ficaram ótimas, 14 anos depois. O casamento da Rainha Vitória com o Príncipe Albert, em outubro de 1840, é referência até hoje, quando se trata de casamentos históricos, gente. O casal foi um dos primeiros da realeza a casar-se por amor. A própria rainha pediu a mão do príncipe. O primeiro a trocar alianças durante as cerimônias e até mesmo o primeiro a iniciar a tradição de a noiva usar o vestido branco. Só que, infelizmente, a tecnologia da época não permitia grandes retratos fotográficos. Por isso, todos os registros da cerimônia são pinturas e ilustrações. Mas, para eternizar a união do casal,
A rainha e o príncipe reutilizaram os trajes 14 anos depois da cerimônia, em 1854, quando a tecnologia já permitia fotografia de maior qualidade. Portanto, todas as fotos desse casamento são de 14 anos depois da cerimônia original. Hoje em dia, bastam alguns cliques para encontrar uma live no YouTube com câmeras da NASA transmitindo diretamente pelo espaço, né, ou do espaço. Mas a primeira vez que foi possível registrar em foto como é o nosso planeta foi no dia 24 de outubro de 46. Uma câmera de 35 milímetros, até então utilizada no cinema, foi acoplada ao míssil V2 e mandada para a atmosfera a uma altura de 65 quilômetros. O teste foi feito na base de White Sands, no Novo México, e foi um dos pioneiros da missão do homem de registrar o espaço. Ao atingir a altitude máxima, o míssil caiu de volta na Terra e a câmera acabou se quebrando com o impacto. Mas, para a alegria de todos, o filme estava preservado. Sebastião Salgado. Sebastião Ribeiro Salgado é um fotógrafo brasileiro, nascido em Aimorés, Minas Gerais, em 1944. Sebastião é formado em economia e realiza doutorado nessa área. Durante o período de 71 a 73, trabalhou para a Organização Internacional do Café, em Londres. Já quando estava em uma viagem na África, onde coordenava um projeto sobre cultura do café em Angola, Sebastião decidiu tornar-se fotógrafo. Enquanto estava em Paris, documentou perturbados acontecimentos sociais e políticos na Europa e na África. Realizou viagens pela América Latina entre 77 e 84, onde documentou as condições de vida dos camponeses e dos índios, que se encontram no livro Outros Américas, de 1986. Ele trabalhou por 15 meses com um grupo francês Médicos Sem Fronteiras, percorrendo a região do Sahel, na África, e registrando a devastação causada pela seca na década de 80. Entre 86 e 92, produziu a série Trabalhadores, em que documentou o trabalho manual e as árduas condições de vida dos trabalhadores em várias regiões do mundo. Em 94, criou sua própria empresa, a Amazon Imagens. Nós vamos ver aqui algumas fotografias do Sebastião Salgado.
Sebastião Salgado ganhou os seguintes prêmios, gente. O Prêmio Príncipe das Áustrias das Artes, em 98. Prêmio Eugênio Smith de Fotografias Humanitárias. Prêmio WordPress Photos. The Main Photography Workshop de melhor livro de foto documental. Foi eleito membro honorário da Academia Americana de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Ganhou o prêmio pela publicação do livro Trabalhadores. Medalha de prata do Art Directors Alb, nos Estados Unidos. Prêmio Overseas Press Alb, aí na América. Alfred Elizabeth Awards, pela Magazine Photography. E o prêmio Unesco na categoria Cultural no Brasil. E assim, terminamos a aula de hoje. Assim que terminar essa aula, eu vou postar a atividade lá no mural, ok? Eu não postei ainda porque não deu tempo de fazer tudo, de copiar tudo para o computador. Deixa eu voltar uma coisa. Oi, Giovana. Oi. Deu para ver todas as imagens? Deu sim. Ah, então tá bom. Qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição no mural até 11h30 hoje e amanhã o dia todo, ok? Ok, obrigada. Eu que agradeço, até mais. Valeu, gente. Estou terminando a gravação aqui agora. Vou tentar postar a gravação depois, ok? Um abraço, até a próxima.